uma mulher sendo colocada na frente de um campo de batalha. Em que circunstâncias Deus faria com que isto viesse a acontecer? Nós temos relatos de alguns casos em que alguns países isto já veio acontecer, uma mulher na frente do campo de batalha. Quando Deus ele determina que algo seja feito, não importa se seja homem ou mulher. Para tudo Deus tem um propósito aqui na terra. E quando ele determina para que algo seja feito, ele também capacita. Nós somos um instrumento que Deus usa para fazer o que tem que ser feito. E isto aconteceu para que Deus mostrasse que quando Ele ordena, Ele também está capacitando. Isto aconteceu com Davi lá no campo. Ele foi o primeiro treinado. E logo à frente, aquele gigante não era nada mais do que um simples animal que ele já tinha feito isso mais vezes. Ele já tinha sido treinado no campo de batalha, naquele campo que ele pastoreava aquelas ovelhas. E depois à frente, diante daqueles soldados, ele derrubou aquele gigante na frente de todos. O Davi estava sendo capacitado. E por aquele momento, para aquela circunstância, ele era de pequena estatura. E o gigante de uma estatura, eu acredito que 3 vezes maior do que ele. Deus capacita, Ele nos capacita. Veja como foi que aconteceu para que a mulher estivesse na frente do campo de batalha. Eu me via em um campo onde havia alguns soldados recolhendo as armas após o treinamento. Eu estava ali de frente de um homem que também estava recolhendo as armas, só que as dele, ao invés de ser armas, eram espadas. Ele estava ali ajuntando e colocando nos pés dele. Ele tinha um aspecto diferente daqueles soldados. Ele vestia uns vestidos compridos, a barba crescida e cabelos longos. Este homem tinha poucas palavras. E eu não sei por qual era o motivo, eu estava de frente daquele homem e ele pegou uma espada e colocou em minhas mãos para que eu segurasse ela. E eu segurando aquela espada que ele entregou nas minhas mãos, em seguida este homem abaixou, pegou uma daquelas espadas que estavam ali, e como
que se traiçoeiramente, repentinamente, esse homem voltou com essa espada por 5 vezes contra mim. Quando eu vi que aquele homem ia arremessar aquela espada voltando contra mim, eu usei a mesma espada que ele havia dado para que eu segurasse. Era bem menor. Eu lembro que pesou o meu braço. Ela era pesada. Era de prata, bem pesada. E eu me apoiei com meu braço estendido para me defender. Talvez o instinto fez com que eu fizesse aquilo. E após esse homem ter se voltado 5 vezes, e eu segurando aquela espada menor, ele atirou a espada que estava nas mãos dele para bem longe. E arrancou também a que estava em minhas mãos e também atirou para bem longe. E ele se mantinha com poucas palavras e pediu para que eu olhasse do lado e pegasse uma espada. Quando eu me virei para o lado, estava lá no chão as 2 espadas, uma ao lado da outra, uma grande e a menor. E ele mandou que eu escolhesse uma delas, dizendo: escolhe uma. Eu não sei por qual motivo eu não podia sair da frente daquele homem. Era como se ele fosse uma autoridade. Era como se, de alguma forma, eu simplesmente não podia virar as costas para ele e sair dali. Eu tinha que ter alguma defesa para que eu pudesse me garantir que eu fosse virar as costas e que ele não fosse mais uma vez me atingir. Então eu pensei comigo mesma em mostrar para ele que eu não queria guerra, que eu não queria lutar, que eu não queria violência. Então eu escolhi uma espada menor. E esse homem continuou ali ajuntando as suas espadas, e eu diante dele, e ele sem dizer nada. Foi quando eu, com aquela espada nas minhas mãos, e ele não dizia nada, então eu perguntei: para que a espada? E ele disse: lute. Eu respondi: eu não posso lutar. Eu não luto. Mas ele insistiu: lute. Eu disse: eu não sei lutar. E ele, olhando fixamente para mim, disse: você pode. Você já passou no teste. Eu disse para ele: que teste? Eu nunca fui no exército, eu nunca servi o exército. Que teste? Ele disse: porque você sustentou a espada em tuas mãos. Quando eu virei para o lado, realmente havia uma grande quantidade de pessoas vindo para a guerra. Aquele homem que simbolizava uma autoridade, ele estava me colocando na frente de um campo de batalha. E naquele momento eu pensava comigo mesma: mas por que ele está fazendo isto? Por que ele está escolhendo eu, se havia ali soldados capacitados e treinados para a guerra?
Este homem é como se ele fosse alguém que eu não pudesse ter escolha, eu não tinha outra opção. Ele estava ali determinando que eu fizesse aquilo, eu não podia recuar, virar as costas. Eu não era um soldado do campo de treinamento que ele estava, mas ele estava ordenando que eu fizesse isto e eu não podia recusar. Eu não sei qual era o motivo, mas ele era como se fosse representando uma autoridade, algo que você não sei por qual era o motivo, mas eu teria que ser feito, teria que fazer o que ele estava mandando. Então eu disse para ele, quando eu vi aquelas pessoas vindo, eu estava sendo colocada na frente da batalha. E aquela multidão que vinha contra. Então eu olhei para ele e eu disse: se eu soubesse, eu teria escolhido uma espada maior. Aquele homem estava aquele tempo todo me testando, me treinando, e eu querendo recuar e sair dali, e eu não podia. Eu estava sendo testada e não sabia. É melhor confiar em Deus do que no homem. Deus capacita.